Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos que nos acompanhem através dos canais digitais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto. O evangelho que vamos compartilhar hoje, nessa segunda-feira, é São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho para nós nessa segunda-feira, onde estamos alimentando da Palavra de Deus, nesse início de semana. Estamos na 18ª semana do tempo comum. E o Senhor vem dizer no Santo Evangelho de hoje para nós o alimento essencial para a nossa vivência. Jesus, após a morte de seu primo João Batista, onde João Batista, aqui no capítulo 14, tinha sido degolado por Herodes, por capricho de Herodíades, e Jesus se comoveu em seu coração com a morte de João Batista. Jesus está de luto, Jesus está triste, abatido pela morte de seu primo João Batista. Mas Jesus estava na barca
e uma grande multidão se juntou-se para escutar a sua palavra, para escutar seus ensinamentos. E Jesus, nessa tarde, ele curou muitos doentes e alimentou-os com o pão da santa palavra. Espiritualmente falando, é o alimento essencial para a nossa caminhada rumo ao reino de Deus. E Jesus, ao sair da barca, no versículo 14 e 15, ele deu uma missão aos seus discípulos de alimentar, de levar a sua palavra a toda criatura. E que sua palavra seria de alimento. Mas os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus e disseram: Senhor, nós não temos pães para alimentar toda essa multidão. Jesus disse-lhes o que nós estamos vivendo esse ano na campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome. Dai-lhe vós mesmos de comer. No versículo 16 do Evangelho de São Mateus. É Jesus dando a missão aos seus discípulos de alimentar toda aquela multidão. Os discípulos disseram: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. 7, o número da perfeição. Jesus os abençoou e saciou a fome daqueles 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E essa mesma passagem nós ouvimos e vimos quando nós participamos das santas missas, das santas celebrações, onde nós alimentamos do pão eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. E com as mesmas palavras são pronunciadas: eis aqui o corpo de Cristo. E nós estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua santa palavra, que é o alimento para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos unidos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.